Atualidades, com Paulo Leone. Oferecimento DR Prime Odontologia. Mude sua vida. Comece pelo seu sorriso. Zedecor Móveis. Uma nova página da sua vida começa aqui. Renisa Raso. Arquitetura e Interiores. Sempre uma alegria estar com você aqui na Rede Conecta. Nós estamos aqui também na Rede Brasil. A Conecta faz, né, através das suas redes e tudo, a retransmissão da Rede Brasil. E todo dia estamos juntos aqui, né? De segunda, quarta e sexta, 13h. E terça e quinta, às 18h05. É sempre uma alegria estarmos juntos aqui pela Rede Conecta. Hoje estou recebendo, para variar, mais um convidado. Vou saber dele se ele é ararense de nascimento, tenho a impressão que é. O sobrenome é extremamente conhecido na cidade, por razões óbvias, não é? Palmeirense de carteirinha. Estou aqui com o Júnior Zaniboni, pedagogo. Ele tem pós-graduação em administração esportiva, ele é professor, ele é empresário, tudo isso, evidentemente, voltado na área de natação. Querido, boa tarde, foi muito bom te rever. Aliás, puxar pela memória é interessante fazer esse exercício, né? Exatamente. Boa tarde, Paulo. É um prazer enorme estar com vocês e uma honra estar na Conect. Fiquei encantado com o trabalho de vocês, que eu acompanho. As pessoas não têm com muita as noção. localizações. Eu sou ararense, como você brincou, sou ararense, nascido e bairrista, viu? Tá. Defendo a minha cidade com unhas e dentes. Eu não nasci aqui, mas sou ararense, que eu tenho o título de cidadão ararense. Eu sempre faço questão de frisar isso, porque eu amo essa cidade. É impressionante a emoção que eu sinto cada vez que eu chego ali pela Anhanguera, eu vou olhando e tal, já vejo a torre da igreja aqui do Jardim Cândida, onde eu vi construindo desde os primeiros momentos e tal. Enfim, aí você me puxou pela memória, viu, Júnior, me dizendo o seguinte, falou, Paulo, você esteve na inauguração, eu tenho um instituto de natação aqui Esteve esteve inaugurando a primeira piscina semiolímpica da região. Semiolímpica da região. Que ano foi isso? 97. 97. Exatamente. Você já tinha empresa ou aquele foi o primeiro momento? Nós surgimos com a Nado Livre em 87. Em 92 foi feita a primeira piscina da Natação e Companhia. Em 97 a piscina semiolímpica. Rapaz, eu estou vendo ali um bebê. Essas são as paixões. Em cima de um colchão d'água, é você na extremidade. Sou eu esperando o bebê engatinhar. E ele vai? Vai. Nós começamos com 5 meses e meio, nós já iniciamos o trabalho com o bebê. Você trabalha com garotinhos também de 80 e tantos anos? Sempre. É fundamental. Que é o principal momento, não é? Eu brinco com todo mundo que só tem duas coisas que natação não cura. Caspa e unha encravada. Até dor de dente, viu? Sabe a pessoa que dorme tenso, e isso está acontecendo muito? A tensão, a pessoa trava. Com a natação, com a parte respiratória, relaxa a musculatura. Que coisa incrível. E o detalhe mais importante, eu vou falar o óbvio aqui, mas é sempre bom a gente despertar, não é, a curiosidade e prestar informação para as pessoas que nos veem. A questão da natação, ela movimenta todos os músculos do corpo. Exatamente. E isso, evidentemente, quero te ouvir, traz um benefício insuperável, não é? Como você usou a palavra, né, falar o óbvio. O primeiro óbvio da natação é a inversão do nosso corpo. Sei. Nós passamos o dia todo em pé. Vamos só deitar à noite, né? A não ser quem possa deitar durante o dia. Na natação, você faz o exercício ao contrário, você fica na horizontal. Você ganha um relaxamento muscular por natureza. A água é um relaxante natural. E quando você faz os movimentos corretos, como você diz, o exercício completo, você consegue movimentar toda a musculatura e toda a parte cardiorrespiratória. Então, a natação, por ganhar essa fama, e que é real, de ser realmente uma atividade completa, é porque ela consegue, de uma forma harmônica, o que é muito interessante, que muitas vezes a gente não tem isso em algumas atividades, na natação você consegue por completo. Ô Júnior, evidentemente que as pessoas que lá vão, principalmente quem tem mais idade, está preocupado com a saúde, mas você também atua na área de formação de atletas? Tudo. Hoje nós temos o prazer, inclusive, de treinar atletas para o triatlon. Nós temos atletas em Araras fazendo o Ironman, que agora em Florianópolis, no próximo mês, que é uma das provas mais difíceis. Só para explicar para as pessoas, por favor, o triatlon tem natação, corrida
e bike. E bicicleta. Bicicleta. Na sequência, natação, bicicleta e corrida. Encerra com a corrida. Nós também temos nadadores masters, aí entra algo muito interessante. Sei. Toma até a liberdade já de explicar. Quantas pessoas, quando jovem, nadaram? Você vai nadar em criança até os 17, 18 anos, depois chega a fase, para a grande maioria, ir para uma faculdade. E ele abandona o esporte. Sei. Correria, obrigação, estudo, trabalho. E quando ele está, entre aspas, mais velho, ele sente saudade da adrenalina da competição, só que é uma competição diferente. Não vai ter o pai torcendo, não vai ter obrigação de ganhar, vai ser aquela competição que ele vai levar o filho para assistir, que ele vai numa cidade legal e aproveita, leva a família. Hoje nós temos equipe de nadadores master, inclusive nadando águas abertas. Existe um campeonato estadual? Tem, nacional? Fortíssimo. Fortíssimo. O evento que teve, acho que foi na cidade de Limeira, tinha 700 nadadores com mais de 25 anos. Porque virou, além da competição, que está na adrenalina do competidor, algo saudável socialmente falando. Eu sempre defendi, Paulo, eu sou formado há 45 anos, que a atividade física tem que ser prazerosa. Ela tem, sim, as dores do atleta profissional, que é difícil, tem o treinamento exausto. E daí já é um outro nível da prateleira. Mas a atividade física, ela tem que ser prazerosa. Sem dúvida. Ô, Júnior, o que te levou para essa área? Você tem histórico familiar? O pessoal vai ficar... Eu perdi meu pai muito cedo. Tá. E sempre fiz esporte, sempre gostei. E aí, você vai dormir menino, com 15 anos, e acorda homem no dia seguinte. Ou trabalha, ou a vida vai. Entendi. E aí, a educação física eu não tinha tanto conhecimento, mas era algo que eu iria fazer com prazer no período noturno, depois de trabalhar o dia todo. Entendi. E aí eu fui para a educação física. Eu jogava basquete, futebol. Quer dizer, futebol eu não jogava, eu chutava a bola. Você tem um porte atlético e tal, claro que motivado pelos anos de natação, enfim, mas o que eu queria me ater é que, assim, nos anos 60 e uma boa parcela dos anos 70, o adolescente ele não tinha muita opção. Eu, particularmente, estudei no Cesário Coimbra, a coisa que eu mais gostava era a educação física, porque era a única maneira de você estar inteirado, participando com um grupo de pessoas da sua mesma idade e o espírito de competição que é espetacular. Exatamente. Principalmente a competição escolar. Sem dúvida. Porque você defende a sua classe, você defende a sua escola, o seu colégio, a sua turma. Futebol, basquete, vôlei. Quem foi seu professor? O Mané Queixada, que infelizmente já nos deixou. Professor. Você lembra dele? Ou não? Lembro. Depois teve o José Carlos Torres, teve o Norberto. Eu saí da segunda série de ginásio e eu mudei para Rio Claro. Mas o Cesário Coimbra era o berço do esporte para a cidade. Prova disso que teve competições estaduais e grandes atletas para a época escolar surgiram no Cesário Coimbra e outras escolas que vieram depois. Eu tenho muita saudade desse período aí. E a gente está falando de Zaniboni, eu estudei, e deve ser seu parente, eu não sei se ele está vivo ainda e se está nos vendo, porque ele deve equilibrar de idade comigo, era o Mário Zaniboni. Ele era esguio, ele tinha assim o porte físico muito parecido com você, deve estar ali no DNA da família Zaniboni. Com certeza. Alguém que você não registra, assim como tem uma série de Leones. Inclusive em Piracicaba tem um Paulo César Leone com o I, que é homônimo literalmente até no I. E não tem nada. E eu descobri isso depois de uma intimação que eu não tinha nada a ver com isso. E rapaz, pra você ter uma ideia, botaram tá uma beleza, né? Jurídico tá, vocês estão de parabéns, conseguiram. Você fala, mas como é que ia entregar essa filiação e tal? Tinha um CPF no início do processo e no final tinha o meu CPF. E eu, Kiko, né? Juntaram, foi mais fácil. Pô, ser homônimo é legal, mas... com tudo, né? Até com CPF. Com tudo que tem direito, né? Eu queria... faz um Pix para mim que eu vou gostar muito. Mas, me conte uma coisa. Através do seu instituto, você me disse que originou uma série de atletas que hoje tem uma
assim, uma condição e um posicionamento dentro da natação de destaque, não é? Nós tivemos garotos na época do torneio Gustavo Borges, o nadador Gustavo Borges teve um torneio, nós tivemos campeões dessa área, tivemos vários classificados. E depois a natação competitiva, para nós como empresa, ela foi distanciando, porque os clubes foram fortalecendo. E tem um fator que é muito real hoje, eu falo isso hoje como pai e como avô, existe uma preocupação que o filho faça tudo. E, na verdade, muitas vezes ele perde algum potencial que ele poderia ter no momento exato. Eu sempre falo que a criança ela tem que brincar com atividade esportiva. Como nós citamos a escola. A escola era gostosa porque uma hora você jogava vôlei, uma hora jogava basquete, uma hora você corria, depois ia na caixa de salto e depois fazia... Não era isso aí? É verdade. Então, você queria passar o dia. A educação física era 50 minutos. Eu lembro de garoto, passava a tarde no Cesário Coimbra. Eu fui suspenso por isso, inclusive por Mané Queixada. E me lembro, e dona Irma Cressoni, no dia seguinte da suspensão, eu tinha prova de francês. Evidentemente, não compareci por estar suspenso, fiquei com 0 e na aula seguinte eu sempre tive facilidade. Mesmo cantando Frère Jacques? Tirei 10 aí fiquei com 5. O que é? Mesmo cantando Frère Jacques, que tem que cantar Frère Jacques do Mevou, foi minha professora, exatamente. Qu'est-ce que gomme? Era isso que a gente estudava. Il s'appelle, je s'appelle Paulo, nossa, eu lembro. Mas você vê, e tinha o francês, tinha o inglês, tinha aula de canto, com o diapason da dona Clotilde Russo. Lembro disso também. Viu? Só tem matando saudades. Os mais velhos aí eu acho bacana. Os novos falando, o que esses caras estão falando aí, né? Ô, Júnior, a natação, de quando você começou para hoje, qual é a evolução e qual é a interação das pessoas em relação à natação e elas entendem o valor que esse esporte tem? Olha, o primeiro fator é a consciência corporal. Porque toda vez que a gente faz uma atividade, a gente tem que saber o que está fazendo, seja ela qual for. E a natação levou com que as crianças e os pais vendo, os que não fazem natação, mas as crianças, a entender a importância de aquela história. Uma piscina, como entrar numa piscina, como sair de uma piscina, parece uma coisa boba, mas você vai numa piscina que você não conhece, você dá um mergulho? Jamais. Então, uma conscientização da utilização da piscina é algo muito importante, porque as piscinas ela têm um histórico. Eu gosto muito de história. Se nós lembrarmos lá no passado, a pessoa não ia nadar, ela ia dar um mergulho. Essa expressão não existia. Se você fizer visita nas fazendas de Araras, que tem piscinas maravilhosas, todas elas são fundas. Você lembrou que a gente estava falando da inauguração? A piscina Associação Atlética Ararense foi famosa pelo seu trampolim. Porque a pessoa ia dar um mergulho. Depois vieram as pessoas recreativas, enormes. Depois vieram as piscinas com toboágua. Vieram as piscinas com bar aquático. Sim. E tudo isso tem a ver com conscientização. Piscina com bar aquático E o que é mais interessante, Paulo, a facilidade. Porque a expressão era assim, a sua casa tem piscina? A gente contava no dedo. Hoje quem todos tinha os condomínios, na maioria, tem, né? E outra, a facilidade dos materiais. Hoje você tem piscina inflável, você tem piscina de fibra, você tem as piscinas elevadas, que não precisa mais nem fazer buraco. Só que agora, Paulo, assim, ó, bum! Qual é o perigo? A piscina se tornou lazer na casa. E um ponto de beleza. E o que se esquece? Da segurança. Segurança. Muitos casos, vou colocar uma piscina na minha casa e vou cercar? Muitos casos. Então é algo a ser estudado. Então, essa é uma das evoluções fantásticas. Nós tivemos a proximidade das piscinas até as pessoas, e se não houver conscientização da utilização das piscinas, infelizmente, nós podemos ter tragédia. A importância de passar com a criancinha, como estou vendo essa menininha Exatamente. aí, olha, passar por lá, ganhar experiência, deixar a criança... Com materiais os mais diversos possíveis. Tá vendo? Tem uma escada na água, tem o tapete que é flutuante, ela vive na água, ela vive a sua conscientização corporal, do equilíbrio, do desequilíbrio, da entrada, da saída, da força, do deslocamento. A piscina é tão importante, você falou da Associação Atlética Ararense, que naquela época você não ia para a Associação Atlética Ararense no clube,
Você ia para a piscina. Piscina, Vamos na piscina? Exatamente. E essa expressão permanece até hoje. Você é sócio da piscina? Verdade. Eu fui e parei por razões óbvias que eu não tinha mais tempo. Mas eu matei também uma vontade que quando eu era criança eu queria ir e faltava din-din para ser sócio. Aí um dia eu cheguei, fui, comprei o título e matei minha vontade e a primeira coisa que eu fiz foi saltar do trampolim. Querido, onde é que eu te acho na rede social? Tem o @natação e companhia. @natação e Nado companhia. Livre, Natação e Companhia. Vem sempre o nome, o nome da que inaugurou primeiro. Tá, então vamos lá. @Nado Livre, Natação e CIA. @Nado Livre, Natação e CIA. Tanto no Instagram como no Face, nós estamos nas redes sociais. Olha, sociais. eu ficaria com você aqui a manhã inteira batendo papo, afinal de contas o pessoal está nos vendo à tarde, nós estamos gravando no período da manhã. Ô Júnior, uma satisfação te rever, eu espero falar com você mais vezes aqui. Quando você tiver alguma novidade lá na tua empresa, por favor, fique à vontade. Olha, tem alguma competição? Eu já vou te adiantar algo. Sempre que tiver eventos, eu vou ter o prazer de comunicar. Mas nós vamos trazer para Araras um trabalho sobre prevenção de afogamento aquático. Esse é um sonho antigo meu. Já tive o prazer de estar algumas vezes na Câmara Municipal falando, agora junto com o secretário da Educação. Isso é algo que eu vou fazer, que faço já há anos, agora eu vou fazer com apoio público. É uma questão de cidadania, a conscientização do perigo do afogamento aquático, que infelizmente cada vez que acontece a gente leva aqueles famosos sustos. Sim. Então dá para prevenir. Já tem data? Ele começa no segundo semestre. Tá. Nós vamos trazer um palestrante, inclusive, se eu tiver internacional, ele já palestrou em 13 países, é a única pessoa do Brasil que pertence a associações internacionais. É um trabalho nosso de um grupo de estudos do Brasil. Aliás, salvamento é uma das suas especialidades. Nosso tempo, infelizmente, terminou. Conversei com essa figura queridíssima, Júnior Zaniboni. Ele é professor, empresário, pedagogo, viu? E também pós-graduado em administração esportiva. Junião, espero vê-lo por mais 50 anos. Se Deus quiser. Olha, se eu puxar a mamãe, vai, porque mamãe está com 96 num pique total. Que maravilha. Aliás, Araras é pródiga de gente. Graças a Deus. Com acima de 90. Né? Tem muitas. É o clima e o amor que paira sobre essa cidade aqui. Intervalo, voltamos já. Está pensando em construir ou reformar? A Crepsky te ajuda a realizar. Na Crepsky você encontra os melhores produtos com as melhores marcas, tudo em um único lugar. Nossa consultoria especializada ajuda você a encontrar as melhores soluções para o seu projeto. Aproveite as nossas condições de pagamento facilitadas para você concretizar os seus planos. Porcelanato Realce retificado 61 por 61 extra, R$ 38,90. Crepsky, facilidade para construir e para reformar. Visite uma de nossas lojas: Araras, Limeira, Porto Ferreira e Piracicaba. Meus amigos da Conecta, hoje nós estamos recebendo aqui uma convidada que, olha, ela é uma pessoa espetacular, num humor ímpar e é uma figura que teve uma vivência na Europa por um bom período e claro que isso, dentro da atividade profissional dela, só faz alastrar e, evidentemente, aumentar a sua capacidade de visão de mundo, principalmente na área que ela atua. Ela é arquiteta, designer de interiores, urbanista, artista plástica, enfim, você quer começar por onde? Laís Melo, prazer te receber, obrigado por você ter vindo lá de Campinas, tá? Obrigada, Paulo. Mais uma vez, estar na sua presença não tem nem como descrever, é sempre prazeroso. O humor é maravilhoso. O pessoal não vê fora do vídeo, né? Não. Mas enfim, o Laís, eu brigo muito com ela, por isso que eu estou brincando aqui. O Laís,
Eu fiz uma menção aqui na abertura do bate-papo a questão da Europa. Verdadeiramente, a questão cultural, enfim, na área de pintura, na arquitetura, verdadeiramente você vivenciou tudo isso e sentiu tudo isso, e até que ponto isso veio a acrescentar no talento que já é nato em você? Eu acho que, como você colocou muito bem. O talento, ele pode ser nato, mas ele tem que ter uma técnica junto. Estímulo. Estímulo, exatamente. Bem colocado como sempre. A Europa foi uma bagagem muito forte, assim, para mim, na minha vida profissional, porque, fora a minha formação, você vivencia a arquitetura e a arte em loco, né? Uhum. Então, você poder ir nos lugares e poder vivenciar a arquitetura local não tem preço, né? Então, sim, você aprende sobre e vai até o local. Aquilo não tem preço, então é de uma bagagem imensa. O europeu, ele valoriza da mesma maneira que nós valorizamos, ou esse nós valorizamos há controvérsias? Mesmo porque houve assim, me permita até fazer essa colocação, na questão educacional, houve uma regressão extremamente acentuada em que aonde se devia incentivar a leitura, incentivar o conhecimento das artes, dos esportes, enfim, ao longo dos últimos 20, 30 anos, a gente sentiu sensivelmente uma queda no ensino. E com essa queda, naturalmente, você tem uma defasagem muito grande entre o que se tem de realidade no mundo, na questão cultural, e o que a pessoa vive no dia a dia. Ou seja, não despertaram nessa nova geração, o interesse pela arte, que é uma coisa que não tem nem como definir na questão de elogios, enfim, não sei. Adjetivar isso fica difícil. Essa visão que você tem também ou não? Qual é a diferença? Olha, eu acho que o europeu, talvez, ele conviva no contexto artístico. Historicamente falando, né? Mas eu me surpreendi, porque há 2 dias atrás eu fui numa exposição no Museu da FAAP, e estava completamente lotada a exposição. Então, assim, o brasileiro também consome a arte. Mas poderia, cá entre nós... Um pouco mais. Mas, assim, eu estou no Campinas Decor, como nós estávamos conversando esses dias. Até o final meio de junho, até que dia de junho? Até 8 de junho. Até 8 de junho. E confesso que eu estou muito, vamos dizer, satisfeita com o resultado da minha proposta para o Campinas Decor esse ano. Teve uma reação extremamente favorável, é isso? Muito, porque esse ano eu trago uma proposta que é um corredor, que era para ser um corredor íntimo, que era para ser apenas um corredor de uma casa. E ele se tornou um corredor de uma galeria de arte. Então, eu transformei um corredor de uma casa em uma galeria de arte. E o público da mostra desse ano, de 2025, do Campinas Decor, tem gostado muito da proposta que eu trouxe. Entendeu, né? Então, isso já está me trazendo uma imensa satisfação vamos dizer assim, pelo feedback do campineiro, né? Que ali é o maior público que passa por ali, são os campineiros, que eu acho que não tenho o que falar sobre isso. Aliás, esses dias você estava num período lá da tarde ou da manhã, me informe isso. No sábado, foi esse sábado, dia 3. Criando ali, pintando seus quadros para as pessoas terem uma intimidade maior, até para entender um pouquinho de que maneira faz, ou seja, qual é a técnica que se usa, quais são as tintas, como é que se prepara, como é que foi a receptividade desse momento? Nós fizemos uma collab, eu e um artista, um fotógrafo. Bacana. Então foi ao vivo? Foi. Puxa vida. Nós fizemos uma intervenção, então nós fizemos um evento online, olha gente, a gente está tão no digital, nós fizemos uma live paint, né? Então nós fizemos uma intervenção ao vivo dentro mesmo do Campinas Decor, na fachada do Campinas Decor. Era uma fotografia
que o artista que também tem umas obras expostas, o Cauê Tussi, ele me propôs essa collab, pois ele me trouxe uma fotografia que era uma raiz, por conta que a edição chama Raízes esse ano. Então a proposta foi trazer essa fotografia e que eu fizesse uma intervenção com a minha arte abstrata em cima da fotografia. E para que isso o público vivenciasse essa experiência e pudesse ver o nosso trabalho, tanto dele com a fotografia quanto a minha intervenção ao vivo. Como é que você trabalha simultaneamente a arquitetura e o design de interior, a designer de interiores? Porque você tem um estúdio criativo, não é? É um escritório em Campinas? Então, na verdade, esse estúdio criativo, ele está já globalizado, né? Por conta da minha formação europeia, eu consigo atender uma demanda internacional. Né? E claro que isso é via rede social, como é que a gente acha nela? Exatamente. Eu tenho um apoio muito bom, né, de marketing, até elas estão comigo aqui. Sim. E elas conseguem com que eu expanda essa parte de mídia e para ser o meu marketing seja... É Laís? Laísmelo.estúdio. Melo com 2 L's? Isso. Laís.melo.estúdio. Estúdio. Ok. Estúdio. Ok. E aí eu consigo atender uma demanda mais vasta hoje em dia, graças ao digital. Né? Então... Viu? Sabe o que eu estou tentando entender? Interpretar? Porque você faz uma pintura instintiva. E aí, a arquitetura... É concreta. Você está entendendo ou não? Ela é construída. Como é que você esses dois lados? A arte, ela é uma coisa abstrata, né? Sim. E ela é subjetiva, né? De emoções. Já a arquitetura é eminentemente matemática, né? Mas aí eu e dependo do engenheiro. E criativa também, E criativa. Né? Mas eu acho que tudo é arte, principalmente a arquitetura. Então, é só a forma com que eu vou canalizar, né? Então, eu passo e faço com que o desenho seja construído, né? Seja executável. A diferença é que a arquitetura é habitável, é uma arte habitável. É um abrigo. É interessante isso. Mas aí eu consigo atender desde a casa até uma obra de arte, um vaso, eu consigo desenhar uma mesa. A moda de roupa é cíclica? A arte é cíclica. O gênero musical é cíclico. A arquitetura também é cíclica com adaptações? Porque as coisas vão mudando ao longo do tempo, não é? A questão de espaço, a questão de qualidade de material, de como habitamos. Tecnologia. De como habitamos. Como é que você trabalha isso aí? Interessante isso. De como habitamos espaços. Tem que pensar também que estamos aqui agora, mas também podemos mudar e habitar o espaço diferente. Sim, é interessante essa relação, não é? De pensar como nós vamos estar e como vamos habitar e como vamos habitar esse mesmo espaço daqui a um tempo. Quando você desenha um quadro, você coloca ali a abstração total, não é? Porque o abstrato, ele vem daqui, é momentâneo, você bola antes, é natural, é espontâneo, é naquela hora, dependendo da cor, você vai se adaptando. Como é que você faz? Porque não é uma fotografia, né? Às vezes, eu tenho demanda de cores. Por conta de clientes. Perfeito. E conta de fazer composições que combine com o design que eu estou criando de um espaço. Às vezes não. Às vezes eu tenho livre criação, como muito das obras que estão propriamente na Campinas Decor, na galeria, foram livres. Foram sentidas. Olha, vou pintar e vou sentir o que eu ali agora que veio e foi. Você é uma profissional da área, as pessoas naturalmente adquirem esses quadros, elas compram um quadro porque tem
um mercado, pelo menos nessa ponta da pirâmide, se é que eu posso classificar dessa maneira, tem um consumo bastante significativo até, não é? Muito. Uhum. Mais do que as pessoas pensam. Sei. A arte hoje está sendo bem acessível. Uhum. Muito acessível. Não está uma coisa muito discrepante, assim. Eu acho o quadro maravilhoso. Em casa tem uma sala de estar, com sala de jantar e tal. E, nossa, eu arrumei uma maneira de colocar tudo aquilo que eu tive de espaço para utilizar. E é uma coisa que faz parte da gente. É como se fosse um autorretrato da sua casa, né? Sim. Boa essa percepção. Não é? É muito doido. Nunca tinha parado para pensar desse jeito. É um autorretrato. Cada um tem a sua concepção, a sua ideia. Olha, ele me vendeu. Então, bora cada um fazer uma tela com o autorretrato abstrato da sua casa. Quando você leva a arte, você está fazendo ali um autorretrato da tua casa. Por que não, não é? Por que não, né? E vai ser exclusivo, porque uma vez só, né? Uma obra abstrata nunca vai ser a mesma coisa para outra pessoa. Entendi, com toda certeza. Vai ser uma coisa só. Laís, é o mesmo site para encontrar você, quem quiser adquirir, por exemplo, um quadro seu que a gente mostrou aí, uma série de fotos, mostrou a Campinas Decor. Quadro, eu também faço muitas residências personalizadas, desde o arquitetônico, interiores, paisagismo, até a concepção de telas, de cadeiras, de peças exclusivas. A natureza é bela porque tem o equilíbrio. Tenho a impressão que o seu objetivo gira em torno dessa atmosfera também, né? E sempre vou buscar na natureza inspiração para tudo. Você vê que tudo tem a ver, né? Tudo tem. Aliás, a natureza é pródiga, sábia e mais sábio ainda quem utiliza a disponibilidade dela, né? Sim. Tá papo cabeça que está aqui, rapaz. Mas muito. É que Paulo Leone não é raso, ele é muito profundo. É tipo assim, um oceano de profundidade. Por falar em raso, raso é a nossa arquiteta, porque ela tem um quadro aqui, né? E o sobrenome dela é Raso. Ah, é? É só apenas uma observação que o Gilson tranquilamente pode abstrair esse Ele pode espaço. cortar? O que você quer falar, minha amiga? Você veio de Campinas aqui, eu queria deixar você à vontade. Fale. Não, mais uma vez, bater na mesma tecla de quantas vezes a gente puder, né? Sim. Convidá-los todos para conhecer ainda a mostra do Campinas Decor, que vai até 8 de junho. Quais os dias da semana e horário, por favor? De terça a domingo. Perfeito. De terça a sexta, das 2 às 9. Das 14 às 21. 10, desculpa. Das 14 às 22. Segunda a sexta. No sábado. Não, segunda não. Segunda fecha. De terça a sexta. Isso. Das 14 às 22. No sábado. No sábado e domingo, das 11 às 22. Olha, você e feriado. Você que mora na região aí, tá todo mundo convidado. Tem manobrista, né? As pessoas não precisam se preocupar. Tem uma coisa que poucos estão falando. Tem restaurante, tem bar. Me ocorreu isso. Tem a Adélia Confeitaria, muito maravilhoso. Você não precisa nem sair para almoçar em Campinas. Você jamais. Já tem tudo lá. É um programa perfeito para a família. Pode levar a família. As pessoas podem levar, a família pode levar as crianças, porque as pessoas ficam com receio. É um passeio para a família. Questão de idade, tranquilo. De tudo. Maravilha. É um passeio completo, com muita arte, com muita gastronomia, com muito paisagismo, arquitetura. Perfeito. Pessoas interessantes, bonitas, Laís, elegantes e sinceras. Laís Melo, Diga. Beijo para você, querida. Muito obrigado. Eu que agradeço. Para as meninas também, não é? Qual é o nome para delas? Para minhas companheiras. O nome delas? Sol e Giovana. Como é que é o nome da empresa que atende Eleve. Você? Eleve. Eleve o nível da sua empresa. E Ande leve com a também, Eleve né? junto Viu? com você. E é leve também, né? Elas são ótimas. Leves. Jamais andaria com gente pesada junto comigo. A gente joga. Beleza. A âncora e anda leve, entendeu? Querida, de verdade, obrigado por você Eu que agradeço, ter tido Paulo. essa gentileza. Quando você me atende, naturalmente se atende às pessoas que acompanham o programa. Valeu. Com certeza, Paulo. Muito obrigada mais uma vez. Voltamos já. Até já.
superfície reflete o que vem de dentro. Ela nos protege, nos conforta e conta a sua origem. Uma obra do maior artesão de todos, o tempo, que esculpe a sua natureza ancestral nas intempéries de cada novo ciclo. As nuances naturais se revelam em formas, cores e texturas, como nas pinceladas de um artista que transmite o senso de beleza. Essa é a base das nossas criações, que compomos com design e tecnologia. Produtos que valorizam a história de cada superfície para se tornarem dignas de serem memoráveis. SenseUp revela a artesania do tempo. Na Z-Decor, cada ambiente conta uma história. E quem melhor para criar essa história do que Fabiana Zanqueta? Diretamente da loja Z-Decor, ela traz seu olhar único para transformar espaços e dar vida à sua casa. Com um toque especial de sofisticação e criatividade, Fabiana combina tendências e design para criar ambientes que refletem a sua personalidade. Do showroom à produção, cada detalhe é pensado para surpreender. Z-Decor e Fabiana Zanqueta. Quando o estilo se encontra com a arte de decorar. Sem comentário. Ela teve em Milão e, naturalmente, a semana passada teve batendo um papo muito que rapidamente conosco a respeito de iluminação. E hoje nós vamos falar da tendência da marcenaria, que me parece, Renisa, primeiro uma alegria te receber mais uma vez. Eu que agradeço, sempre uma delícia estar aqui. Caminha em direção à natureza, é isso que você percebeu lá? É? Sim, a tendência é sempre essa. Além do mix, né, de composições de tecido com materiais, então a mistura de tecido com a madeira. Sei. Então é muito bacana essa composição que traz, e isso também reflete na madeira, no MDF, né? Você sabe que a marcenaria, muitas vezes, ela gera dúvida nas pessoas, né? O quê, por quê, de que maneira? Tá aí a profissional que pode dizer isso, né? Mas assim, qual o melhor material para quem está planejando, vamos no caso, uma cozinha, por exemplo? Ultimamente o MDF acaba sendo, sem dúvida, a melhor opção pela praticidade, custo-benefício e um leque de opções que nós temos em relação ao MDF, né? Que é sensacional. E a madeira maciça, você acha que de alguma maneira vale a pena investir? A madeira maciça, ela é um material muito mais caro. Tá. E além disso, hoje em dia, são poucos profissionais que trabalham com esse tipo de material, né? Que ainda sobraram alguns marceneiros mais antigos, de alta marcenaria. Sim. E só que a madeira maciça também a gente tem um certo cuidado, a gente tem uma manutenção periódica. Então, as pessoas acabam optando pela funcionalidade e a praticidade do MDF. Você sabe que você fez uma colocação de profissionais, né? Que está em extinção. Puxa vida, aqui em Araras tem ainda profissionais ou você está importando já? Não, tem sim, tem vários profissionais, inclusive um super parceiro nosso, que por sinal gostaria de fazer um convite a vocês. Claro. Para vocês virem comigo numa obra onde eu possa mostrar melhor todos esses exemplos de materiais, em questão de acabamentos, em questão de puxadores também, que as pessoas têm muita dúvida, ferragens. Vamos comigo? Vamos curtir? Vamos dar um pulinho lá? Maravilha. Vamos lá, pessoal. Em relação aos MDFs, existem uma infinidade, uma variedade de modelos, cores e texturas. Aqui eu trouxe algumas amostras para vocês, para exemplificar e mostrar melhor o que eu utilizei nessa linda cozinha gourmet que acabamos de finalizar. Na parte de marcenaria, priorizamos essa cor beton nesse MDF com essa textura acetinada.
A proposta do projeto dessa cozinha gourmet é uma linguagem mais moderna, mas eu adoro mesclar com os detalhes nessa linha mais clássica, trazendo muito mais sofisticação e delicadeza para a marcenaria. Outros detalhes que eu adoro numa boa marcenaria são as corrediças. Olha, elas aqui estão invisíveis e com amortecedor. E esses tapetinhos emborrachados, antiderrapantes e higiênicos, ótimo para colocarmos nos fundos das gavetas para os utensílios não escorregarem. A distribuição dos eletrodomésticos e equipamentos é importantíssimo para garantirmos a funcionalidade no uso do dia a dia. Sem contarmos na estética, o MDF amadeirado que usamos aqui no painel e rebaixamos todo esse forro deixa a cozinha muito mais aconchegante e acolhedora. Outra dúvida super frequente é em relação às áreas molhadas. Eu sempre oriento a usarmos o MDF Ultra, que ele é muito mais resistente sobre a umidade. E agora, de altíssima tecnologia, temos um sistema onde blinda todo o topo do MDF, protegendo ainda mais contra a infiltração da água. E também não podemos esquecer de falar o quanto a iluminação aliada com a marcenaria traz um resultado incrível. Olha, eu duvido que você que está em casa, que acabou de assistir aí essa verdadeira aula da Renisa, não tenha gostado. Mas viu, Renisa, para a gente fechar o nosso bate-papo aqui, vamos falar um pouquinho das tendências de cores e também dos acabamentos na questão de marcenaria para esse ano 2025. A tendência são os tons terrosos, o cinza clarinho, aquele verde bem suave, os tons que remetem à natureza, de pedra, texturas de madeira, então que trazem o ambiente, deixam ele mais aconchegante, bem mais moderno. Então, isso está super em alta. Menos brilho, mais textura, mais naturalidade, essa é a ordem do dia. Sempre o que traz os elementos naturais, isso daí é atemporal sempre. Muito bom. Onde é que eu te acho na rede social, hein? @Renisa Raso Arquitetura. Maravilha, eu queria te agradecer mais uma vez por essa verdadeira aula, sempre uma gentileza, chegando agora de Milão com as últimas novidades. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, é sempre uma delícia estar aqui com vocês, dando dicas para quem está reformando, para quem vai construir, então é sempre um prazer estar com vocês. Maravilha, olha, eu vou encerrando o programa por aqui, contando sempre com a tua audiência aqui na Rede Conecta de TV, a retransmissora da Rede Brasil. Super abraço e até lá.